E chegou a hora, essa noite até nem dormi pouco, assim, toda hora eu sonhava, assim. Eu tive um sonho até interessante, irmãos, e a gente tem que ser vigilante. Paz do Senhor a você que estará nos acompanhando por essa live. Que o Senhor venha também abrir o seu coração, como o nosso já está aberto aqui para receber. Já estamos aqui cheios da presença do Senhor. Já está aberto para sermos aqui alimentados por essa maravilhosa palavra. É o que nos tem fortalecido a estarmos unidos, reunidos, para glorificar o nome desse Deus. Como eu dizia, até sonhei, irmãos, que eu estava preparando a palavra, e aí disse que eu pesquisava a mensagem na internet, e de repente disse que o computador não funcionava, a energia acabou, e aí bateu aquele desespero, como é que eu vou levar a mensagem do Senhor para os irmãos? E aí eu ficava assim meio aqui, bastante preocupada. E nesse sonho eu estava ministrando para um bocado de gente, que o bispo estava junto, a igreja de Bom Jardim, se eles estiverem aí acompanhando, um abraço para todos os irmãos de lá. Mas vou ler a linguagem de hoje. Sim, essa aqui, a Bíblia minha aqui era NVI, mas eu vou acompanhar a linguagem de hoje. Glória a Deus. Não, somente abra seu coração, não vou me demorar aqui, porque a mensagem ela não precisa se prolongar tanto, né? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Glória a Deus, aleluia. O texto, eu não vou falar muito, mas o texto é um pouquinho grande, mas vamos acompanhar porque é uma história, né? O pastor Edson de vez em quando fala nesse texto aqui, e eu gosto demais desse texto, porque todos os textos da palavra de Deus nos ensinam, né, irmãos? Só precisamos estar com os olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Lucas 24, do 13 até o 31. Glória a Deus. Vai falar sobre no caminho de Emaús. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, isso é palavra mesmo? Aí na hora que meu esposo ficou falando de caminho aqui, já foi uma confirmação. Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Sempre está, né? Então, Lucas 24, 13 vai falar sobre 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Vamos todos aí acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, né? O próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Até aí, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, esse texto ele é muito lindo, tremendo, né? A gente vê aqui, são os dois discípulos indo para o caminho de Emaús. Emaús significa uma cidade de conselhos, um lugar, um povoado de conselhos. Estava pesquisando o significado de Emaús. Então, esses dois discípulos estavam ali conversando, né? E devido aos acontecido naquele momento ali, onde foi a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e eles estavam ali conversando entre si sobre o que aconteceu. E eu fiquei meditando nessa palavra, irmãos, porque quando nós viemos para Cristo Jesus, você aceitou Jesus Cristo na sua vida para seguir o caminho. Esse caminho tem espinho, esse caminho tem morte, esse caminho tem sofrimento, tempestade, tem todo tipo de situação do qual nós vamos estar enfrentando nesse caminho. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Todos nós que decidimos não, como meu esposo falou aqui, do qual ele nos separou, nos escolheu para seguir a ele, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar lutas, mas nós temos a consciência de que esse Deus, ele é conosco. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso e santo, como é bom te servir, como é bom te adorar. Então aqui, irmãos, a gente compreende que eu fiquei observando aqui esses dois discípulos caminhando por Emaús. Esses dois discípulos. Às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e você às vezes está conversando com a pessoa do seu lado, que muitas vezes não vai nem te abrir a mente. Ele vai seguir, concordar com você. Estou passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação assim, assado. E aí o outro, muitas vezes, vai falar: é mesmo, né? Nossa, que dificuldade, que situação, que isso, que aquilo. Muitas vezes a gente caminha com pessoas do nosso lado dessa maneira, que não nos ajudam em nada. Aí é onde que a gente precisa aprender. O maravilhoso é caminhar com pessoas que nos ajudam, que fortalecem a nossa fé na caminhada, que nos fazem enxergar além daquilo que a gente vê, que a gente possa sempre estar buscando essas pessoas que acrescentam nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, enquanto eles caminhavam, eles conversavam ali, né? Um diálogo. E aí Jesus aparece, como quem não sabe de nada, né? Porque Jesus tem seu jeito de estar no nosso meio, está sempre presente e ouvindo as nossas conversas, porque ele vê, a palavra de Deus, ela fala que da alta morada, ele contempla os moradores da terra, ele sabe o que nós falamos, o que nós pensamos. Salmo 39 diz, né, que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, tudo que nós fazemos, a palavra nem chegou na nossa boca, Deus já conhece, então ele sabe de tudo. Por isso muitas vezes a gente precisa até vigiar nos pensamentos antes de sair na nossa boca. Glória a Deus. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, há quanto tempo, se você parar, se eu fosse fazer aqui uma reflexão com os irmãos, perguntar a cada um de vocês, quanto tempo vocês estão caminhando com Jesus? Há quanto tempo? Para, às vezes, aí entristecer. É normal, irmãos, a gente passa por lutas, é normal entristecer, mas assim, nunca desistir. Sabendo que Deus, ele é presente, ele é conosco, ele não desampara. As lutas podem ser grandes. Eu gosto muito quando Pedro fala: para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então muitas vezes pensa assim: servir Jesus é difícil. É difícil para aquele que quer alimentar a carne, aquele que quer comodismo, aquele que quer viver as coisas desse mundo. Aí é difícil mesmo. Mas aquele que toma a sua cruz e segue Jesus, não é difícil. Você tem a convicção, a certeza que aqui é um processo, é um deserto, como nós cantamos aqui, mas esse Deus não desampara nenhum filho seu no deserto da vida.
Muito pelo contrário. Quando você ora, quando você busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, Ele é com você. Muitas vezes esse Deus vai permitir sim os desertos para a gente aprender a depender dEle, a confiar nele, aprender que Ele não desampare em nenhuma situação que você possa precisar, que nós possamos precisar. Glória a Deus, aleluia. E é nesse caminhar diário com Jesus que não é fácil mesmo. Mas o que Ele fala para nós? No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, continue no caminho, eu estou contigo, vocês vão vencer como eu venci, somente permaneça em mim, somente creia em mim, exerça sua fé em mim, e no mais Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia Jesus. Ele é santo, Ele é poderoso. Oh Deus poderoso, como é maravilhoso, papai, como é maravilhoso negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Então aqui, eu falar aqui. Mas não saia do caminho, não desista. Por que eu não posso desistir? Porque, irmãos, em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, você não tem outra oportunidade, você não tem outra chance. É Ele, é somente Ele. Ele é o nosso único verdadeiro Jesus e Pai. E aquele que está conosco, nós não podemos desviar do caminho. Mesmo que a gente sabe que o inimigo está ao nosso derredor, querendo roubar a palavra que a gente tem sempre alimentado através, né, da própria palavra, da intimidade que cada um busca com o Senhor, das ministrações no culto, tudo que nós temos buscado no Senhor. O inimigo tem tentado roubar. Fazendo o quê? Trazendo ansiedade, preocupação, desânimo, tristeza, abrindo os seus olhos só para enxergar aquilo que você vê, porque a fé ela não é pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Nós precisamos enxergar além. Aquele que tem discernimento, ele enxerga todas as coisas. Aquele que só olha para esse mundo vai só enxergar morte, tristeza. Então nós precisamos estar cheios da presença desse Deus, ainda mais como se aproxima o fim dos tempos, irmãos. É preciso perseverar, é preciso buscar a face do Senhor, rompendo sempre que esse Deus que vai estar conosco a todo momento, até o final dos tempos, segurando em nossas mãos quando nós precisamos. O Di passou agora por uma situação difícil, né, Di? E com certeza é a graça desse Deus, é o amor do Senhor que está te sustentando e toda a família. Não é fácil, eu também estou enfrentando a luta lá com a minha mãe, preocupada, mas assim, uma preocupação dentro do limite. Não deixo de dormir, não deixo de comer, não deixo de crer nesse Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, que nós servimos, que Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós clamamos em oração, pedimos a Ele. Só basta a gente exercer a nossa fé, confiar nele, e no mais Ele vai fazer. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, enquanto nós estamos dando continuidade no caminho, preparando o caminho para o nosso Jesus voltar, como assim foi no passado, nos profetas, toda a geração passada, eles fizeram isso e hoje nós estamos também dando continuidade, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, trazendo bom ânimo para as pessoas, tentando ajudar elas a se posicionar, a se levantar, a olhar para o alto, sabendo que o nosso Deus é o nosso socorro, bem presente nas adversidades, nas angústias, para que não percam sua fé, para que continuem perseverando, adorando esse Deus, buscando a Ele a todo momento. Mas as pessoas preferem muitas vezes ficar em casa, alimentando só de mensagens na internet. É bom, mas a gente precisa viver no corpo, a gente precisa estar em unidade, recebendo as bênçãos do Senhor, porque é nessa comunhão, é nessa unidade que o Senhor ordena a bênção dele. E nós possamos aí ajudar uns aos outros. Quando um está desanimado, a gente abatido, a gente levanta, a gente estende a mão, a gente ora, a gente abraça. Aquilo que o Senhor nos instrui pela palavra, aquilo que o Senhor nos orienta pela palavra dele, a estar ajudando o próximo, assim a gente faz. Amém. Paz do Senhor, pastor. Que bom que viestes, glória a Deus. Então é isso, irmãos. Você está cansado, sobrecarregados. Nós estamos cansados e sobrecarregados, mas Ele nos alivia os nossos fardos. E quando a gente está não aguentando mais, Ele envia pessoas, envia escape, envia anjos, Ele envia
tudo que Ele puder fazer por você, por amor a você, Ele não vai deixar você carregar seus fardos sozinhos. Por isso precisamos unir em família, sabendo que o nosso Deus, Ele quer que cada um de nós venha aí ajudar uns aos outros a perseverar até Jesus voltar, com alegria, com bom ânimo. Ah, pastor, é muita luta, mas o autor e consumador da nossa fé, Ele cuida de nós, Ele nos alimenta com a palavra, essa palavra que nos traz fé, que nos traz esperança, para nunca deixar de crer, deixar de exercer a nossa fé nesse Deus. Em Lucas 9, 23 vai dizer, Jesus disse a todos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me é o caminho, no caminho de Jesus. Ele trilhou primeiro um caminho para te mostrar que é possível, porque Ele está indo na nossa frente, quebrando os grilhões, destruindo as armadilhas do inimigo. Ele vai cuidando de nós, Ele vai operando milagre, Ele vai fazendo acontecer. Hoje, às vezes, o choro pode durar uma noite, como diz também a palavra, mas a alegria vem pelo amanhecer. Somente precisamos estar com os olhos colocados fitos nesse Deus, porque Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Mas é preciso a gente romper as nossas lutas, as nossas dificuldades, amar o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas, e o irmão como a ti mesmo, como o Senhor nos ordena. Ah, mas o irmão é assim, assado. É o processo que Deus nos coloca, pessoas às vezes até difíceis mesmo, para a gente aprender que o amor, ele tem que superar tudo isso. A gente tem que relevar, porque quando nós olhamos para nós vemos que também somos carentes da graça e do amor desse Deus, que nos amou primeiro, que nos perdoou, que está aí sempre, né, dando oportunidade para a gente olhar para o irmão com amor, compaixão, ajudando, instruindo. Não, irmão, vem aqui, eu vou te ajudar, vou segurar nas suas mãos, vou te ajudar a romper, essa luta aí vai passar. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa, que ela estava dizendo, nossa, é muita luta, eu estou passando por um processo, ora por mim, me ajuda em oração. Falei, vem aqui, convidei, vem aqui, vamos estar orando, vem buscar o Senhor, vem adorar o Senhor com a gente, e o Senhor vai operar um milagre na sua causa, eu creio. Ele vai decretar a vitória. Aqui como igreja, a gente estende as mãos, a gente declara, a gente profetiza, no meio da luta, no meio da escassez, no meio da situação do que a gente não vê nada. E esse Deus faz tudo que Ele quer de nós é fé. Uma fé que às vezes para você é pequenininha, ela é comparada até na palavra como o tamanho de um grão de uma mostarda, mas ela é o suficiente para cada um de nós alcançar o milagre desse Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aqueles que confiam no Senhor sempre são como os montes de Sião, que não se abala. Essa é a força que o Senhor quer dar para nós. Move para mim Isaías 40, 31. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Isaías 40, 31 vai nos dizer, ah, pastor, eu estou tão cansado. Mas você ouve hoje, estou tão cansado. Duas coisas que a gente ouve, estou cansado, não tenho tempo. O inimigo, infelizmente, tem agido no tempo das pessoas. E na canseira, né? Só Deus mesmo para aniquilar esse inimigo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está buscando confiança nesse Deus. Então, Isaías 40, 31 nos diz, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Esse Deus renova nossas forças. Voa nas alturas como águia. Corre e não perdem as forças. Andam e não se cansam. E esse é o Deus que nós servimos. E quanto mais a gente usa as palavras negativas, mais elas concretizam. Estou cansado, estou desanimado, estou triste, estou abalado, estou passando por essa situação. Quanto mais a gente libera essas palavras, no mundo espiritual o inimigo aproveita. Opa, está cansada? Aí vem no seu ouvidinho assim. Realmente, não vai no culto não, você está cansada, você trabalhou tanto, o sol está quente, né? Começa a lançar os dardos inflamados dele para nos trazer desânimos mais do que o que você já está sentindo. Então precisamos vigiar nas palavras. Quando pensar, não deixe sair na boca. Não permita, porque o inimigo ele quer isso, aproveitar as brechas que a gente dá. Aleluia. No Salmo 119, no 105,
verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, no caminho que nós seguimos, a lâmpada, a luz, a palavra de Deus, ela que nos instrui, ela que nos é a bússola que nós precisamos para a instrução, para a gente perseverar, para a gente não desanimar, não desistir, crer que esse Deus, ele é poderoso, ele cuidou do povo dele no passado e continua cuidando de nós aqui em 2024. Amém. A gente está vendo um caos pelo mundo, muito calor, está pegando fogo em todos os lugares, em muitos lugares, na verdade. Triste de ver, irmãos, triste de ver, como nós cantamos aqui no início. Nós precisamos realmente clamar ao Senhor por chuva, porque a situação está bem crítica, muito crítica. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aqui, irmãos, no verso, vou comentar só três versículos aqui dessa mensagem. No versículo 16, vai aqui nos falar que os olhos dele foram impedidos de reconhecer a Jesus. Aí eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, por quê, Pai? Que Jesus não deixou os discípulos reconhecer Jesus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, filha, é porque eles estavam acostumados a ouvir a Jesus, a caminhar com Jesus, alimentar da palavra, porque Jesus pregava em todo o tempo, mas ele já estava ensinando aqueles discípulos que eles precisariam crer sem ver. É o nós aqui hoje. Nós não vemos, mas nós cremos nesse Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí no João 20, 29 vai dizer, coloca para mim, por favor, amor. Glória a Deus. E a fé nossa, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E João 20, 29 nos diz, você creu porque me viu? Ele falando para Tomé. Disse Jesus, felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu e você, nós não vimos esse Jesus, mas nós cremos que esse Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, e Ele está preparando um lugar para aqueles que perseveraram. Glória a Deus, aleluia. Em João 20, 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem no caminho. As ovelhas seguem Jesus pelo caminho, no caminho. Ele mostra o caminho. Mas é preciso a gente estar com os ouvidos atentos, abertos a ouvir a voz do Senhor. Esses discípulos aqui, no momento, eles não reconheceram. Eles não reconheceram. Porque muitas vezes a mente da gente está tão conturbada com muitas coisas, com muitas vozes contrárias. Ele impede a gente de ouvir a voz do Senhor. Mas a gente precisa, a todo momento, orar, clamar ao Senhor. Pai, consagra o meu ouvir. Amém. Se a gente não vigiar nesse tempo onde Jesus, cremos que a volta de Jesus está próxima. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente não vai ouvir o som da trombeta. Então é preciso estar com a mente vazia, mas vazia das coisas desse mundo, mas cheias do Senhor. E para isso é preciso somente alimentar da palavra, porque o Espírito Santo, ele fala conosco a todo momento. Precisa estar sempre alimentando de louvores, que através dos louvores o Senhor também fala. Então aqui vai, como nós lemos aqui, as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E nós estamos aqui como ovelhas do Senhor, nesse aprisco maravilhoso que o Senhor preparou para nós, para estar nos alimentando a cada culto, fortalecendo a nossa fé e a perseverar sempre nesse Deus. Glória a Deus. E no versículo 30 e 31 vai dizer, só vou resumir, não vou ler. Mesa, aqui está falando da mesa. Cadê aqui? Glória a Deus. Põe no versículo aí, amor, de Marcos 24, 30 e 31. Marcos, não, Lucas, perdão. Não sei onde que eu tirei. 24, 30 e 31. Estou lendo aqui. Espera aí, porque aqui na minha NVI. Glória a Deus. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e deu a eles. 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Irmãos, o Senhor falou muito comigo nesse versículo. A gente tem deixado a desejar. Aqui, essa mensagem de fortalecimento, perseverança, fé, né, que o Senhor requer de nós, confiança nesse Deus. Mas o Senhor tem falado muito ao nosso coração,
porque a gente muitas vezes está deixando a desejar na questão da ceia. A ceia é muito importante, irmãos. A ceia não é só uma mesa com pão, suco de uva, é a palavra. Cada vez que você se senta aí, você está sendo alimentado pela palavra desse Deus. E muitas vezes a gente prepara uma ceia maravilhosa para os irmãos e os irmãos não aparecem. Então é preciso a gente refletir, priorizar. Temos uma ceia uma vez ao mês. É importante a gente ceiar. Então aqui nesse versículo Deus falando na comunhão. A ceia ela vai falar da mesa, vai falar de comunhão, intimidade, momento precioso, importante, o partir do alimento. Então essa é a ceia que o Senhor quer conosco, requer de nós, que a gente valorize e priorize, para que os nossos olhos venham estar sempre abertos na intimidade, na comunhão, no repartir do pão. O irmão passa por uma luta, conversa, fala do que está se passando. A gente ora, a gente ajuda, como eu falei. Então isso é ceia, isso é a mesa que o Senhor quer que a gente participe mais vezes. Glória a Deus. Provérbios 4:11 vai dizer: eu tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Então o Senhor tem nos ensinado, sim. Se a gente está aí por acaso desviando desse caminho, ou desanimando a estar cada vez mais buscando ao Senhor, entendendo que esse caminho é árduo, ele é difícil, mas o que nos vai dar a vitória é a perseverança, a permanência nesse caminho, sabendo, como eu falei, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e a sabedoria vem dele. Somente ele tem palavra de vida, somente ele tem palavra de vida eterna. Mateus 28:20, já estou quase concluindo aqui, não foi nem meia hora ainda. Mateus 28:20 vai dizer na parte B. Só vou ler a parte B. E lembre-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, enquanto você caminha pelas situações da sua vida, não deixe de olhar para o lado, ouvir a voz de Deus, sabendo que Ele está segurando nas suas mãos. Ele está com você. Lembre-se disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim da vida de cada um de nós. Glória a Deus. Esse é o Deus vivo, Deus presente, que está sempre conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós vamos fazer sempre como esses discípulos aí, insistir com Ele. Senhor, fica conosco. Tem até uma música, né? Como é que é, amor? Fica conosco. Como é que é? Canta ela. Fica conosco. Bom Jesus. Eu não lembro direitinho. Você lembra dessa música, irmão? Um pedacinho dela? Então, assim, irmãos, os discípulos ali, eles insistiram tanto para Jesus ficar e dormir na casa, posar na casa, ficar ali naquele momento. E a palavra de Deus em Apocalipse 23 vai dizer, 3:20 eu acho, não estou lembrando, mas ele diz ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei. Então o Senhor quer isso de nós. Permita Ele entrar na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas ansiedades, preocupação. Permita Ele entrar, fazer parte da sua vida, porque Ele quer cear, Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Não permita, não deixa Ele do lado de fora, deixa Ele presente a todo momento, porque só assim Ele vai te conduzir sempre pelo caminho eterno. Esse caminho vai te levar até a eternidade, eu e você. Mas é preciso romper as lutas, as dificuldades. Não permita que cada culto que você venha, o inimigo roube de você a palavra. Às vezes a gente fica com sono, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente não ouve muita coisa, porque as coisas lá de fora estão sempre trazendo na nossa mente. É isso o inimigo que faz. É preciso assim despertar, não permitir que o inimigo roube a palavra, para que a gente persevere e fique firme no Senhor Jesus. Enquanto você caminha em direção à promessa de Deus, à eternidade, Deus também vai operar milagres. Há milagres para você no caminho de Jesus. Há lutas, mas há milagres. O Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Somente creia nesse Deus. Somente confia nele, espera nele. E no mais Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor me instruiu. E vocês continuem no caminho.
Glória a Deus, aleluia. Antes de eu passar o microfone, eu quero orar. Se vocês quiserem se colocar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é maravilhoso, Pai, alimentar da Tua palavra, saber que o Senhor tem nos instruído, Pai, a perseverar firmes nesse caminho árduo da vida, Pai. Quantas lutas cada um de nós enfrentamos. Mas o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é conosco, que não desampara nenhum de nós. Até o fim dos nossos dias aqui nessa terra, Pai. O Senhor vai estar segurando em nossas mãos. O Senhor vai estar nos ajudando a passar pelo deserto da vida, a enfrentar as tempestades dessa vida, Pai. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é estar com os olhos no Senhor, sabendo que o Senhor, papai, o Senhor é que peleja nossas guerras, as nossas lutas. Só queremos te louvar e te agradecer, papai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, o Senhor sonda, aquele que nos sonda e nos conhece, Pai. E vê se há em nós caminhos maus, Pai. E nos ajuda, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Nos ajuda, Pai querido, a perseverar, a não tirar os olhos do Senhor, a não olhar para o lado, porque a Tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai estar descansando, Deus. 1000 cairá do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu vou continuar no caminho, somente seguindo ao Senhor, negando a mim mesmo, Pai, e tomando a minha cruz, porque essa cruz que eu carrego, Pai, o Senhor carrega conosco, e nós vamos chegar lá, papai, e nós vamos vencer, porque o Senhor fez o Teu povo, Pai, forte, busca força no Senhor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toda honra e glória nós damos a Ti. Obrigada, Jesus.